Não pode faltar. Agora, Luciano, dormiste bem essa noite? Olha, foi uma noite tranquila, viu? Sonhou muito? Não tive nenhum sonho, pelo menos eu não lembro se eu sonhei. Será que isso é bom, hein, ou isso é ruim? Depende do sonho. Às vezes é melhor não lembrar, né? E o que será que os sonhos significam, hein? Quem responde isso pra gente é o psicólogo e psicanalista Leonardo de la Páscoa, que também é presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela presença aqui no Hoje em Dia. Todo mundo sonha? Todo mundo sonha. Algumas pessoas têm dificuldade de lembrar os sonhos, né? Mas todo mundo sonha, assim. O sonho é importante é um fenômeno importante para a vida psíquica, né? E existe técnica para lembrar, já que todo mundo sonha, mas geralmente não lembra quando acorda? Existem algumas técnicas, né? Desde o próprio Sigmund Freud, que foi o criador da psicanálise, né? E era um estudioso, profundo estudioso dos sonhos. Ele sugeria, e tem uma técnica que é utilizada até hoje, de ter um bloquinho do lado da cama, na cabeceira, para te poder anotar logo que tu acorde dos sonhos, né? Porque com o passar do tempo a gente tende a esquecê-los. Agora a gente vai ver o que as pessoas na rua acham disso tudo. Elas sonham algumas coisas e querem saber o significado. Roda aí a primeira. Gostaria de saber o significado de um sonho, que às vezes no sonho eu tô caindo de uma altura e me acordo assustada. E aí, doutor? Na verdade, essa questão assim a gente tem que diferenciar entre adivinhar sonhos e interpretar sonhos. Se eu fosse dar uma resposta objetiva para essa senhora, eu estaria tentando adivinhar o sonho dela. Para interpretar os sonhos, eu precisaria conversar com a senhora, saber as associações que ela faz depois do sonho para ter uma interpretação correta. Mas no geral, o cair... No geral, o cair e tal remete a algumas experiências mais infantis, né? Como os pais que jogam as crianças para cima, né? A questão do balanço na infância, e remete a conteúdos da ordem da sexualidade. Mas aí teria que ver o caso para ver onde isso está inserido. A gente tem mais uma participação das ruas. Vamos ver qual é agora a dúvida. Gostaria de saber que eu sempre sonho em preto e branco. Queria saber o que significa. Isso é extremamente natural. A maioria dos sonhos são em preto e branco. Raras vezes os sonhos são coloridos. Sonhar em preto e branco a maioria das pessoas sonha em preto e branco mesmo. Agora, doutor, quando a gente sonha com uma pessoa próxima da família que já faleceu, aconteceu comigo isso recentemente, sonhei com minha mãe que faleceu recentemente, e foi um sonho muito real. Isso, as pessoas comentam muito que acontece isso. É real mesmo? O que tem a ver? Por que acontece isso? Na verdade, quando o Freud descobriu a interpretação dos sonhos, né, e fez essa obra em 1900, ele diz algo que vale até hoje, que os sonhos são realização de desejos, né? Sonhar com um ente querido que recém faleceu é uma maneira de mantê-lo vivo dentro da própria mente, mesmo que seja por alguns momentos. E agora, mais uma dúvida das ruas. Queria saber se tem algum significado sonhar que tá andando de pijama pela rua ou sem roupa nenhuma. No mínimo constrangedor. Quem não teve um sonho desses em algum momento da vida, né? São sonhos que deixam, assim, a característica principal desse sonho é a pessoa tentar se esconder, se vestir, se tapar e não conseguir fazer isso. Se sentir exposta. Se sentir exposta. E isso gera uma certa ansiedade, né? Na maior parte das vezes se diz que esse tipo de sonhos, isso de uma maneira geral, sem querer generalizar demais, porque isso não é possível, como eu falei no início, tem a ver com, são chamados sonhos de exibição. Tem um caráter meio exibicionista aí nesse sonho, que talvez esteja também gerando um conflito, né? Agora tem aquela história também, quando se fala em sonhos, né? As pessoas que sonham com bichos, com cobras e tal, e outros bichos falam que não é bom sonhar com bichos e tal. Isso realmente existe, doutor? Entrar na questão de ser bom ou ruim, eu não sei, né? Mas sonhar cultural, isso é uma coisa mais assim, não da ordem da ciência, da psicanálise, né? Mas a questão mais do ocultismo, de práticas mais alternativas, de tentar prever o futuro, né? Não é esse enfoque que nós estamos dando aqui na entrevista. Sonhar com bichos, com cobras, com alguns bichos e tal, como cobras, lagartos, né? Remetem aos órgãos genitais, são símbolos que remetem aos órgãos genitais. Esses mais que tem... Que pode ter alguma disfunção até mesmo? Ou disfunção, ou alguma... Depende, né? Ou alguma questão relacionada à sexualidade, né? Muitos sonhos
falam da nossa vida sexual, né? É muito comum isso. E agora, agora mais uma dúvida das ruas. Sonho repetido de estar em uma livraria ou uma biblioteca em busca de um determinado livro, que naturalmente eu não encontro o livro ao longo do sonho, e quando eu finalmente encontro esse livro, que naturalmente não consigo ler o título, eu acordo. E eu gostaria de saber a interpretação deste sonho. Na verdade, esses sonhos mais chamados sonhos recorrentes, né, eles são sonhos que têm algo que deve ser elaborado que ainda não está sendo elaborado, né, algo da ordem do traumático, assim, que a pessoa tem que poder tratar, elaborar. Eu não sei exatamente o que o livro poderia estar significando para esse rapaz, né? Teria que conversar com ele para descobrir, assim, mas... Poderia talvez a vida queira dar uma mensagem para ele não está querendo ver? Porque o psiquismo dele, o aparelho psíquico dele está tentando elaborar algum conteúdo traumático, conflitual, e não está conseguindo, né? E o sonho está repropondo isso frequentemente. E de alguma... Eu ia falar da questão do filme premonição. Isso pode acontecer através de um sonho? Ou é coisa mesmo do cinema? Tem alguns teóricos, algumas pessoas que consideram os sonhos premonitórios, né? Eu já penso um pouco diferente. Eu acredito que, por exemplo, como o filme Cisne Negro, que recentemente estava no cinema, começa com um sonho, né? Um sonho bem angustiante para a personagem. Esse sonho ele pode ser visto como um sonho meio premonitório, que depois desemboca no final na morte da Nina, que é a personagem principal, ou também ser um sonho, que é mais ou menos como eu vejo, que assinala para a pessoa uma direção que está indo a sua vida interna, né? O seu mundo interno. Eu prefiro pensar desta maneira, porque o sonho premonitório remete a coisas mais do ocultismo, né? Que não tem tanto a ver com a ciência, digamos assim. Doutor, a gente volta às ruas, mais um sonho das ruas aí. Eu sonho que tô caindo num buraco, assim, um buraco negro. Como eu falei antes, né? A questão de cair e tal. Geralmente o cair tem a ver com essas sensações mais infantis, né? Mais da infância, de jogar para cima, de andar de balanço. E muitas vezes essas sensações têm a ver com a sexualidade, porque as primeiras excitações dos meninos e meninas também decorrem desses primeiros movimentos. É comum crianças ficarem mais excitadas com isso, mas saber a especificidade fica difícil, né? Não sou um adivinhador de sonhos, digamos assim. Nem todo sonho é bom, né? Tem aquele sonho que é o pesadelo, que a gente acorda no meio da madrugada gritando e tal. Qual é a diferença entre eles? O pesadelo, ele, digamos que coloca os sistemas psíquicos em conflito, né? Digamos que para uma parte, um sistema psíquico está realizando um desejo que a outro sistema psíquico está censurando esse desejo. Então, se cria um conflito que gera ansiedade dentro da pessoa, né? Essa é uma leitura. Outra leitura possível é que este sonho está assinalando para a pessoa uma questão que ela tem que trabalhar, que ela tem que elaborar e melhorar dentro da própria vida, né? E com a idade, os sonhos podem mudar? Sim, tudo na vida pode mudar, né? Com a tendência dos desejos, a impulsividade, com a idade vai ficando mais calma, mais serena, digamos assim, e isso também tem uma repercussão na nossa vida onírica, né? Tá certo, doutor Leonardo de la Páscoa, muito obrigada pela sua participação aqui no Hoje em Dia. Eu que agradeço. Valeu as dicas, né? Quem não sonha, né? É verdade.